Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, é um prazer estarmos aqui novamente para estarmos estudando a lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando um semestre, então, falando sobre o escolhido, do nascimento à tentação no deserto. E hoje, então, o tema que nós vamos estar estudando é sobre a infância de Jesus. Como foi, então, os primeiros anos de Jesus, o nosso Salvador aqui na Terra, da infância à juventude, vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. E o verso áureo diz assim: E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? João 7,15. Então, essa passagem na Bíblia relata, então, dizendo que era próximo à época da festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus, então, pediram que ele acompanhassem eles até Jerusalém. Mas ele recusou, dizendo que ainda não era o tempo. Mas depois ele resolveu subir, foi em oculto até Jerusalém, e depois ele foi visto, então, ensinando no templo. E ali, então, todos se maravilharam, dizendo como que pode, então, esse jovem saber tanto, sendo que ele não tinha frequentado as escolas dos rabis, como que ele tinha todo esse conhecimento, né? Então, eles se maravilharam. Então, nós vamos ver aqui na primeira pergunta, onde Jesus, então, passou a sua infância e juventude. Lucas 2,39 diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Então, Jesus passou a sua infância na cidade de Nazaré. A leitura do Desejado de Todas as Nações, página 68, nos fala mais sobre essa passagem, né? A infância e juventude de Jesus foram passadas numa pequenina aldeia montanhesa. Não haveria lugar na terra que não se tivesse honrado por sua presença. Os palácios reais ter-se-iam sentido privilegiados em o receber como hóspede. Mas ele passou pelos lares afortunados, pelas cortes da realeza e pelas famosas sedes do saber, para fazer de seu lar a obscura e desprezada Nazaré. Então, nós vemos aqui que Jesus, então, poderia ter vivido em palácios, né, que fala que eles teriam sentido privilégio em receber ele como hóspede, mas ele escolheu para sua moradia, então, para o seu lar, a obscura e desprezada Nazaré. Na segunda pergunta diz assim: como foi o seu desenvolvimento? No que os pais devem educar os filhos em seus primeiros anos? Lucas 2,40 diz assim: E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E a nota aqui, para complementar, também está no Desejado de Todas as Nações, página 68, e Orientação da Criança, 187, diz assim: Maravilhoso em sua significação é o breve relatório da primeira parte de sua vida. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. A luz da presença de seu Pai crescia. Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52.
Seu espírito era ativo e penetrante, com uma reflexão e sabedoria além de sua idade. Também o caráter era belo na harmonia que apresentava. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente, segundo as leis da infância. A constituição física de Jesus, bem como seu desenvolvimento espiritual, são-nos apresentados nessas palavras: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Na infância e na juventude deve-se dar atenção ao desenvolvimento físico. Os pais devem educar os filhos nos bons hábitos de comer, beber, vestir e fazer exercícios para que seja posto um bom fundamento para uma boa saúde na vida posterior. O organismo físico deve receber especial cuidado a fim de que as energias do corpo não sejam atrofiadas, mas desenvolvidas ao máximo. Isso coloca as crianças e os jovens numa posição favorável, de modo que, com o devido preparo religioso, possam, como Cristo, tornar-se fortes no espírito. Então, como que foi o desenvolvimento do menino de Jesus? Fala que ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça diante de Deus. E também aqui fala sobre o seu espírito que era ativo, penetrante, uma sabedoria que ia além da sua idade. Mas, por outro lado, também as suas faculdades da mente e do corpo eram desenvolvidas gradualmente segundo as leis da infância, né? Fala que seu caráter também era belo na harmonia que se apresentava. E no que os pais, então, devem educar os filhos em seus primeiros anos? Aqui nós aprendemos que tanto na infância como na juventude deve-se cultivar bons hábitos para um bom desenvolvimento físico, né? Então fala aqui dos hábitos de comer, de beber, de vestir, da importância de fazer exercícios físicos, né? Para que seja posto então um bom fundamento para uma boa saúde também na vida posterior. E aí, sendo assim, também as crianças então seria colocado tanto as crianças como o jovem numa posição favorável, né? De modo que com o devido preparo religioso, eles também podem, assim como Cristo, tornar-se fortes no espírito. A terceira pergunta diz assim: que disposição o menino Jesus revelava? A nota do Desejar a Todas as Nações, 68, diz assim: Jesus revelava, como criança, disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir a outros. Manifestava uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar, e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em questões de princípios, sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. Então, nós vemos aqui que a disposição do menino Jesus era sempre de amável e cortesia, né? Ele pensava muito, então, no bem-estar do próximo. Fala que as mãos eram cheias de boa vontade e estavam sempre prontas a servir aos outros. Que maravilha, né? E aí, então, na quarta pergunta diz assim: como Maria atuou e o que ela observava? Então, também na leitura aqui na continuação, Desejar de Todas as Nações, já na página 69, diz assim: com profunda solicitude observava a mãe de Jesus o desenvolvimento das faculdades da criança e contemplava o cunho de perfeição em seu caráter. Era com deleite que procurava animar aquele espírito inteligente de fácil apreensão. Por meio do Espírito Santo recebia sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais. No desenvolvimento dessa criança que só tinha a Deus por Pai. Então, como Maria atuou e o que ela observava, né? Então, fala que ela atuava com profunda solicitude, observando o desenvolvimento, né, as faculdades daquela criança,
e via nele então a perfeição do seu caráter. E ela então se deleitava em observar e ver aquele espírito inteligente, e também diz que era de fácil apreensão. E nós vemos que aqui também que o Espírito, ela recebia também do Espírito Santo sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais no desenvolvimento então do menino Jesus. Na quinta pergunta diz assim: é certo dizer que Cristo era como todas as crianças? Para que lado era a sua inclinação? Então vamos lá na leitura que diz assim: não é correto dizer, como fazem muitos escritores, que Cristo era como todas as crianças. Ele não era como todas as crianças. Sua inclinação para a justiça era uma contínua satisfação para os seus pais. Ninguém, ao olhar para o semblante infantil radiante de animação, podia dizer que Cristo era exatamente como as outras crianças. Ele era Deus em carne humana. Quando instado por seus companheiros a fazer o que era errado, a divindade rompia através da humanidade e ele recusava decididamente. Num segundo, ele distinguia entre o certo e o errado e colocava o pecado à luz dos mandamentos de Deus, exibindo a lei como um espelho que refletia a luz sobre o erro. Era essa inclinação perspicaz entre o certo e o errado que muitas vezes provocava a raiva dos irmãos de Jesus. Contudo, seus apelos e rogos e a tristeza expressa em seu semblante revelavam um amor tão terno e fervoroso por eles que ficavam envergonhados de o haverem tentado a se desviar de seu estrito senso de justiça e lealdade. Então, aqui nós vemos na leitura que não é certo dizer que Cristo, então, era como as demais crianças, né? Fala que ele não era como todas as crianças, porque ele tinha o seu senso de inclinação era sempre para o lado da justiça, para o que era certo. E isso era, então, uma contínua satisfação para os seus pais. E para que lado, então, era a sua inclinação, né? Eu já adiantei aqui dizendo, então, era sempre para o lado bom, para o lado certo. E aqui, então, nós vemos que algumas vezes ele era tentado, principalmente pelos seus irmãos, que ficava irritado dele sempre agir certo, corretamente, que eles provocavam ele. Mas depois fala que, contudo, Jesus fazia os seus apelos e com a tristeza expressava uma tristeza em seu semblante, revelando um terno e fervoroso amor por eles, que eles ficavam então envergonhados de o haverem então tentado a desviar-se do caminho da justiça e da lealdade. Na sexta pergunta, diz assim: quais orientação Deus havia dado a Israel quanto à educação? Nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 6, verso do 6 ao 7. A leitura diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então aqui está bem claro, né, os conselhos, as orientações então que o povo judeu recebeu quanto a orientação e a educação dos filhos, né? A orientação que receberam em relação à educação dos filhos. E a leitura que está na página 69 do Desejar de Todas as Nações diz assim: desde os primitivos tempos, os fiéis em Israel haviam dado muita atenção à educação da juventude. O Senhor dera instruções quanto a ensinar-se às crianças desde a mais tenra idade acerca de sua bondade e grandeza, especialmente segundo essa se revelava em sua lei e se demonstravam na história de Israel. Cânticos, orações e lições das Escrituras deviam ser adaptadas às mentes que se ia abrindo.
Os pais e mães deviam instruir os filhos em que a lei de Deus é a expressão de seu caráter e que, ao receberem os princípios da lei no coração, a sua imagem era gravada no espírito e na alma. Muito do ensino era feito oralmente, mas os jovens aprendiam também a ler os escritos dos hebreus e os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento eram franqueados a seu estudo. Deus ordenara aos hebreus que ensinasse a seus filhos os seus requisitos e os tornassem familiares com todo o seu trato com seus pais. Este era um dos deveres especiais de cada pai, dever que não seria delegado a um outro. Em lugar de lábios estranhos, o amante coração de pais e mães devia dar instrução a seus filhos. Esse último parágrafo da nota, então, está no Patriarcas e Profeta, página 592, e Fundamentos da Educação Cristã, página 95. Então, as orientações, né, que o povo de Israel recebia quanto à educação era desde os primeiros anos, as tenridade, então era ensinar o que? Da bondade, da grandeza de Deus. Eles aprendiam também dos rolos, dos pergaminhos, das antigas escrituras, né, do Antigo Testamento. E aqui fala que também era adaptado de uma forma, na forma de cânticos, orações e lições das escrituras e eram adaptadas então para a mente, para que as crianças tivessem então uma melhor compreensão. E fala também que este era um dever de cada pai, dever que não era delegado então a outros, senão a eles. Essas crianças e jovens não deveriam então receber instruções de lábios estranhos, mas deveriam então receber orientação dos lábios dos seus pais. E que privilégio então, né, essas jovens, essas crianças não tinham de ter como instrutor os seus professores, a orientação vinda de Deus e dos seus pais. Então, na 7ª pergunta, diz assim: na época de Jesus, criança, como estava o ensino das escolas da igreja? Do que a mente era sobrecarregada? Vamos ler aqui na Desejado de Todas as Nações, página 69, que diz assim: ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade era considerada sob a maldição de Deus. Todavia, o ensino se tornara formal, a tradição havia em alto grau sobrepujado as escrituras. A verdadeira educação teria levado o jovem a que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Atos 17, 27. Mas os mestres judeus davam atenção a questões cerimoniais. A mente era sobrecarregada com matéria sem valor para o que aprendia e que não seria reconhecida na escola superior das cortes do alto. A experiência obtida mediante a aceitação individual da palavra de Deus não tinha lugar no sistema educativo. Absorvido na rotina das coisas exteriores, o estudante não encontrava horas de sossego para estar com Deus. Não lhe escutava a voz falando ao coração. Em sua procura de conhecimentos, desviava-se da fonte de sabedoria. Os grandes elementos do serviço de Deus eram negligenciados, obscurecidos os princípios da lei. O que se considerava como educação superior constituía o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Sob a influência dos rabis, as faculdades do jovem eram reprimidas, seu espírito se tornava constrangido e estreito. E vamos continuar então na leitura agora no livro Vida de Jesus, página 30. Nos dias de Cristo, os judeus prezavam muito a educação de seus filhos. Suas escolas eram anexas às sinagogas ou casas e os professores eram chamados de rabis, homens tidos como cultos e preparados para o ensino. Jesus não frequentava essas escolas,
pois muitas coisas ensinadas não eram verdadeiras. Ao invés da palavra de Deus, os preceitos dos homens eram estudados e, com frequência, tais ensinos eram contrários à palavra que Deus havia ensinado através de seus profetas. Então, na época de Jesus criança, como estava então os ensinos das escolas da igreja? Aqui fala que tinha se tornado formal, né? E a tradição havia em alto grau sobrepujado então as escrituras. E aí então a mente era sobrecarregada com matéria sem valor para quem aprendia e que não era reconhecida na escola superior das cortes dos altos, né? Então, nos dias de Cristo, prezava-se muito a educação dos filhos. E fala então que as escolas já eram anexas às sinagogas ou casas de cultos, né? E os rabis, os professores eram chamados de rabis e homens tidos como cultos e preparados para o ensino. Mas Jesus diz que não frequentava essas escolas, pois muitas coisas que eram ensinadas ali, então diz que não eram verdadeiras, né? Mas era o quê? Preceitos de homens. E vamos continuar então com a leitura, na nota aqui, a pergunta número 8. Com quem Jesus obteve educação espiritual? Instrução de escrita e leitura? Vamos ler aqui no Desejar de Todas as Nações, página 70, e na Vida de Jesus, página 30. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ela ditas a Moisés para Israel eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Então, as próprias palavras ditas por ele a Moisés eram agora então ensinadas a ele aos joelhos de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. O próprio Deus, através do Espírito Santo, instruiu Maria na educação de seu filho. Maria ensinava a Jesus as Sagradas Escrituras e ele aprendeu a ler e a estudar por si mesmo, né? Então, aqui nós vemos o privilégio do menino Jesus. Eu posso dizer que eu também tive esse privilégio de aprender tanto a ler e a escrever e a aprender das Sagradas Escrituras também pela minha mãe. Minha mãe foi, então, minha professora. E aqui nós vemos que essa é a orientação, então, da Palavra de Deus. E aqui, então, o menino Jesus aprendia dos lábios dela, da sua mãe. E o Espírito Santo, então, dava instrução a Maria na educação de seu filho. Na 9ª pergunta diz assim: que outros personagens bíblicos receberam educação no lar? Vamos ler agora em 2 Timóteo, o capítulo 1, verso 5. Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E depois, agora vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 14 e do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação e pelo que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós vemos aqui nessa leitura palavras, então, do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, exaltando, então, a educação que ele teve aqui
da sua avó Lorde e da sua mãe Eunice. Mas que outros personagens bíblicos também receberam educação no lar? Então vamos ler aqui na nota, no Patriarcas e Profeta 592 e também está no Fundamento da Educação Cristã, página 96. Diz assim: tal foi a educação recebida por Moisés na humilde cabana, que era o seu lar em Gósen, por Samuel ministrada pela fiel Ana, por Davi na sua morada nas colinas de Belém, por Daniel antes que as cenas do cativeiro os separassem do lar de seus pais. Tal foi também o princípio da vida de Cristo em Nazaré. Tal o ensino pela qual o menino Timóteo, dos lábios de sua avó Lorde e sua mãe Eunice, aprendeu as verdades das Santas Escrituras. Então nós vemos aqui que Moisés também recebeu a educação de sua mãe. Fala aqui de Samuel, que recebeu da sua mãe, a fiel Ana, Davi na sua morada nas colinas de Belém, e Daniel também, antes que ele fosse cativo, em Babilônia, ele também teve a orientação de seus pais em seu lar. E aí o próprio Cristo também seguiu esse princípio de educação, que foi ensinado desde o princípio. Então, na 10ª e última pergunta, diz assim: como Jesus e João eram retratados pelos educadores da época? Vamos ler agora em João, capítulo 7, verso 14 ao 15. Diz assim: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? A nota diz assim: Desejar de todas as nações, página 70, e Fundamentos da Educação Cristã, página 448. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 446. Jesus e João eram apresentados pelos educadores daquele tempo como ignorantes, porque não tinham estudado nas escolas dos rabis. O Deus do céu, porém, era o seu professor, e todos quanto ouviam surpreendiam-se do conhecimento das Escrituras que eles possuíam. A pergunta feita durante o ministério do Salvador: como sabe este letras, não as tendo aprendido? João 7,15. Não quer dizer que Jesus não soubesse ler, mas simplesmente que não recebera instrução dos rabinos. Uma vez que ele obteve conhecimento, como podemos fazer sua familiarização com as Escrituras? Mostra quão diligentemente os primeiros anos de sua vida foram consagrados aos estudos da Palavra de Deus. E perante ele estendia-se a grande biblioteca das obras criadas por Deus. Aquele que fizera todas as coisas, estudou as lições que sua própria mãe escrevera na terra e no mar e no céu. Desviado dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Estudava a vida das plantas e dos animais, bem como a dos homens. Desde a mais tenra idade, possuía um único desígnio: vivia para beneficiar os outros. Para isso, encontrava recursos na natureza. Novas ideias de meios e modos brotavam-lhe na mente ao estudar a vida das plantas e dos animais. Procurava continuamente tirar das coisas visíveis ilustrações pelas quais pudesse apresentar os vivos oráculos de Deus. As parábolas pelas quais, durante seu ministério, gostava de ensinar lições acerca da verdade, mostra quão aberto lhe estava o espírito às influências da natureza e como colhera do ambiente que o cercava na vida diária os ensinos espirituais. Que maravilha, né? E nós vemos então que tanto Jesus como João Batista, eles eram retratados como ignorantes por não terem frequentado então as escolas dos rabis. Mas nós vemos que Jesus aqui, ele tirava os ensinamentos muitas vezes aqui da natureza, né?
Fala que ele estudava a vida das plantas, dos animais, bem como a dos homens. Aquele que fizera todas as coisas estudou as lições que sua própria mão escrevera na terra, no mar e no céu. E as parábolas que ele muitas vezes usou em seus ministérios, que ele gostava de ensinar as lições acerca da verdade, mostrava o quê? O espírito que influenciou ele, o ambiente que ele viveu, o seu lar, né, demonstrava então que ele teve boas influências, que colhera as influências positivas da natureza e em seu lar. Então nós vemos aqui a importância de os pais então cercarem os seus filhos de uma boa atmosfera no seu lar, de criar então métodos de educação conforme aqui a orientação dada pelo Espírito de Profecia, e que esse estudo, é meu desejo que esse estudo então possa servir de edificação e orientação para cada família que está aqui então acompanhando esses estudos, que possa servir de edificação para a nossa vida espiritual. Amém. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima. Em nosso site, vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.